Olá, meus amigos vigilantes. Hoje eu estou aqui fazendo um novo formato de vídeo. Estou com um visitante aqui, o nosso palestrante, o Dr. Lucas Bugares, do escritório Crivella Advocacia. E assim, nós estamos trazendo um tema extremamente importante para a categoria, que é a questão do preconceito, e especialmente a questão da LGBT. Então, obrigado, Lucas, tá? Obrigado, senhor Marcos. Você está aqui hoje nessa palestra e assim, depois do tempo da palestra, aí encontrar um tempinho para a gente estar fazendo esse bate-papo. Legal. Porque eu falei assim, muito importante essa palestra, por exemplo, vou pegar um pouquinho do conhecimento Tá certo. para que a gente possa estar conversando. E assim, quero fazer primeiro uma pergunta com o Lucas, assim, aonde que nasce o preconceito? De que forma que nasce o preconceito? Beleza. Não, super bacana, vou agradecer a minha presença. Agradecer também a todo mundo que está assistindo. O preconceito ele nasce quando a gente entende que a gente pode discriminar outras pessoas pelo fato de elas serem o que elas são, né? Então, o preconceito ele não é algo que a gente nasce com ele, mas que a gente aprende desde o primeiro momento, né? Então, desde que a gente nasce, a gente aprende o tempo todo uma série de coisas. A gente aprende quando a gente é menino que a gente não pode chorar, que a gente tem que ser severo, que a gente não pode ter sentimentos. Quando você é menina, você aprende que você tem que ser sensível, que a brincadeira de menina é cuidar de boneca, que a menina cuida das tarefas domésticas, enquanto que o menino é aquele que ele não cuida de nada disso, né? É bonito o menino que ele é bagunçado, enquanto que a menina bagunçada é uma questão. Então você pensa, desde quando a gente nasce, a gente é ensinado um monte de coisa que muitas delas são preconceitos, né? Um menino, por exemplo, que brinca com boneca é uma coisa mal vista, mas veja, um menino que brinca com boneca, quando ele crescer, ele pode se tornar um adulto que cuida muito melhor dos filhos do que aquele que nunca teve contato com brincadeiras, com tarefas durante a infância que tem a ver com cuidar dos filhos e tudo mais. Aí nasce o preconceito, né? Então, a gente pensa assim, poxa, preconceito, eu não sou preconceituoso, né? Preconceituoso é sempre o outro, mas a gente aprende muita coisa dela. Eu acho que na verdade todo mundo é um pouco preconceituoso. Eu me sinto um pouco preconceituoso e tem alguns paradigmas que há necessidade de quebrar algumas barreiras, né? E até porque a segurança privada ela tem uma característica muito própria, né? É uma profissão extremamente machista. Ela é composta, em grande maioria, por homens. Existem alguns tabus, né? Mas antes de entrar nesse tema, eu queria conversar com vocês. De que forma a gente pode minimizar o preconceito? De que forma que a gente podemos trabalhar junto com os profissionais, junto com a sociedade, para minimizar o preconceito, para a gente ver se a gente consegue reduzir o número de violência, o número de traumas criados por esse problema que é um problema da sociedade como um todo. Bacana. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é conhecer, né? Tomar conhecimento sobre a diversidade. Esse é o primeiro passo, porque se a gente continua acreditando que é correto discriminar as pessoas, que a gente está fazendo bem quando a gente discrimina alguém, então a gente não vai conseguir mudar nada, a gente só vai perpetuar a violência. A primeira coisa é conhecer, né? Ter acesso a noções que mostram pra gente que todas as pessoas merecem respeito, no fim das contas. Se você não dá respeito, você não pode exigir respeito. E todo mundo que sofre preconceito, todo mundo que inflige preconceito, também pode sofrer preconceito. Não tem a pessoa que é livre de sofrer preconceito. Em algum momento ela vai sofrer. Não tem jeito. Então, uma forma de lidar com isso primeiro é saber conhecer a realidade dessas pessoas. Conhecer que a gente não está falando de privilégios, a gente está falando de grupos que têm sido perseguidos, grupos que morrem mais do que os outros por serem aquilo que são, né? É muito triste até hoje a gente ver travestis, pessoas LGBT, mas travestis sobretudo, espancadas e mortas nas ruas só por serem quem são, não estavam cometendo crime, não estavam fazendo nada. Então essa é uma realidade dura que a gente tem que entender para que a gente possa mudar ela. Entendendo, aí a gente consegue fazer a nossa parte. A gente também não consegue mudar a sociedade como um todo, mas veja, dentro do Sindicato dos Vigilantes, a gente sabe que já existe um desafio enorme. Seja o desafio da organização dos trabalhadores vigilantes, que ainda tem aquilo que você estava dizendo, um traço de machismo, um traço de uma categoria que ainda tem dificuldade de lidar com isso, não porque a categoria é preconceituosa, mas porque a categoria vive numa sociedade que é preconceituosa, ensinou as pessoas a serem preconceituosas e a gente reproduz. Então a gente tem que aprender para poder mudar essas coisas. Agora tem também, além do aprendizado da categoria, tem como categoria profissional também tem o da profissão do vigilante, que é essa
são uma série de desafios. A gente vive hoje num país onde as pessoas elas se sentem autorizadas a discriminar e muitas vezes quem vai ter que resolver a situação é o vigilante, né? Eu te digo que assim, nós vigilantes, nós somos chamados para gerenciar conflitos, né? Então, além dos nossos conflitos, né, individuais que nós estamos somos convidados a gerenciar o conflito de uma terceira pessoa. Então, a segurança privada ela está inserida em todos os setores da sociedade. Nós encontramos vigilantes hoje nas faculdades, hospitais, shopping center, e quando acontece uma ocorrência, um assunto dessa magnitude, nós somos convidados a ir gerenciar isso. Então, é um desafio para a nossa categoria também, para a gente conseguir dialogar, né, com determinadas situações, com determinado preconceito, né? E aí eu tenho um exemplo muito claro que, assim, recentemente um caso muito, acho que está no imaginário ainda da sociedade, que foi um caso do Shopping Frei Caneca, onde teve um envolvimento lá, e aí tinha um determinado grupo e o vigilante chamou para gerenciar aquele conflito. Então, no fritar dos ovos, o shopping solta uma nota, fala que não tem nenhum tipo de envolvimento, né, que aquilo ali foi uma atitude isolada, que foi uma falta de preparo do profissional de segurança privada. Põe a culpa no trabalhador e o trabalhador que fica a responsabilidade. A empresa de segurança, por sua vez, retira o corpo dela também, diz que o profissional agiu por conta própria. Agiu por conta própria, enfim. E aí, por isso que é um tema importante que nós temos que trazer para dentro da nossa categoria para estar debatendo com você, vigilante, né, masculino e feminino, esses assuntos, porque vai na ponta, vai trazer prejuízo para a nossa profissão. Por quê? Porque nós somos convidados a gerenciar esses problemas, né? Então, só que tem um preconceito que é um preconceito que eu vejo que é um preconceito silencioso, né? Que é aquele que ele não sobrepõe, ele fica ali quietinho, né? Mas que eu acho que ele tem muito mais risco do que aquele que já é visivelmente. Como que nós podemos também estar lidando com esse preconceito silencioso? Legal, é super bacana a sua pergunta, porque é exatamente isso que acontece, né? A gente acha que essa violência toda contra as pessoas LGBTs não tem nada a ver com as piadinhas, não tem nada a ver com violências que são mais sutis, né? Violências que não fazem as pessoas morrerem. Mas a verdade é que tem, né? Se a gente for ver bem, as pessoas LGBTs, por que elas são violentadas? Por que as pessoas batem em pessoas LGBT? Porque elas acham que isso é correto, porque elas acham que isso pode, que é assim que é assim sempre foi, né? Então, existe, para além da própria violência, um contexto que faz com que as pessoas achem que isso é ok, que está tudo bem fazer isso. E como que esse contexto existe? Ele existe por meio das piadas, por meio de uma cultura que fez a gente ser desse jeito, mas por meio de várias coisas que a gente reproduz até hoje. Então, perfeito o que se disse. A violência escancarada, a gente já conhece. Agora, como lidar com a violência velada, com aquela violência que a gente acompanha no dia a dia? A gente sabe que esse é um tema que causa bastante incômodo, não tem jeito. Então, sempre com muita suavidade, porque senão a gente entra em conflito e não consegue transformar. Mas a gente também tem que aprender que não dá mais para ficar calado. Então, por exemplo, como lidar com um grupo de amigos, homens, que eles começam a fazer piada homofóbica entre eles? Vai gerar um desconforto. Se você falar assim, pô, gente, não dá pra fazer esse tipo de piada. Vai gerar, mas é importante fazer, né? Então, nas relações pessoais, por exemplo, um jeito de você ser um agente de transformação é o de você se posicionar, né? É o que a gente sempre fala no caso da violência contra a mulher. Um jeito do homem ajudar a mulher no combate da violência contra a mulher é ele se posicionar nos grupos de amigos dele, de homens. Então, o homem tá falando, não, porque hoje eu saí de casa, bati mesmo na minha mulher. Você tem dois jeitos de fazer, você pode ficar quieto e falar, então, o caminho é um debate. Conversar é um debate. Trazer isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Né? Não é convencer. Exatamente. As opções não vai mudar, mas você debater, você reconhecer que há uma necessidade de você respeitar o outro. Exatamente. Você respeitar o seu amigo, você respeitar o seu colega, você respeitar como ser humano. Exatamente. E para nós como vigilante, nós vivemos no limite, né? Porque nós também somos o preconceito, somos vítima do preconceito. Tá? Em vários momentos nós somos vítimas do preconceito. Por quê? Nós somos vistos como vigilante, guardinha, como nós somos os inúteis, como é o vigilante porque é burro, é ignorante, é analfabeto. Isso não deixa de ser um preconceito. Né?
Então, é importante que nós possamos fazer essa reflexão para encontrar as alternativas, né? Encontrar alternativas até para a gente poder viver como cidadão, como sociedade, né? Respeitando o limite do outro. E, como eu te falei, a gente somos pagos para gerenciar conflitos. Então, além das minhas convicções, das minhas crenças, aquilo que eu acredito, eu estou ali recebendo, sendo remunerado para poder fazer uma atividade de terceiro, né? Onde esse conflito é bem maior. Então, esse exemplo que eu citei no shopping, mas é constantemente, né? E só que falo para os colegas que nós vigilantes, nós somos pessoas que temos que ter a capacidade de gerenciar o conflito, estar dialogando, não usar violência por si só. Violência é um extremo, né? Então, quando a segurança privada usa de violência, porque já falhou as outras etapas, né? Falhou todas as etapas, porque não é. Primeiro é o diálogo, primeiro é você entender, gerenciar aquele conflito no momento para você solucionar. Porque quando você usa arma, quando você usa violência, não houve. Não, e é muito importante o que você falou em respeito às crenças, porque é importante a gente dizer isso, né? Esse debate todo é um debate que ele tem que respeitar a individualidade das pessoas. Então, o vigilante, a vigilante, ele pode ter suas crenças pessoais, ele não precisa gostar desses assuntos, ele não precisa concordar com esses assuntos, mas ele precisa entender que profissionalmente ele vai ter que agir com excelência. E agir com excelência nos dias de hoje é você ter técnica para poder respeitar os outros. Excelência, profissionalismo, porque, e agora, como a gente estava conversando anteriormente, conforme a decisão do TST, né, o profissional que não souber lidar com determinadas situações, nós não temos dúvida nenhuma que a responsabilidade vai recair sobre ele. Você pode explicar para nós? Bacana. O que a gente tem hoje, desde o começo do ano, é a criminalização da homofobia, né? O Supremo Tribunal Federal falou que a homofobia é comparado ao racismo. Então, toda pessoa que for vítima de homofobia no Brasil, ela pode ir numa delegacia para poder denunciar quem violentou. Só que agora a gente tem essa situação que se abriu, que é muito... É a situação clássica, inclusive, é o que sempre acontece. Quem que vai num ambiente privado, num shopping, numa universidade, num restaurante, quem é o profissional que vai ali para poder retirar o casal homossexual ou a travesti? Muitas vezes é o vigilante. Muitas vezes é o vigilante que vai ser mandado ir até lá. Então a gente tem esse limite agora. O vigilante que retirar duas pessoas de um ambiente por serem homossexuais, ele pode ser acusado de homofobia. E esse é um crime. E é um crime imprescritível. Significa como racismo, né? Significa que ele nunca caduca. É um crime que se daqui a 50, 60 anos eu quiser denunciar aquele vigilante que me expulsou há 50 anos atrás do shopping, eu posso. Isso significa ser imprescritível. Por quê? Porque significa que o direito está falando, isso é uma coisa séria, a gente não pode bobear com esse tema, então ele tem uma punição muito grave, né? E o vigilante que ele fizer isso, ainda que seja uma ordem de um superior, ele pode sim estar sendo envolvido no crime de homofobia. Então é muito importante isso, é uma coisa muito séria, né? Porque, e é o que a gente fala, você pode ter sua crença e você pode continuar discordando, mas se você passa da crença para o ato, hoje em dia, no ambiente profissional, você pode estar cometendo um crime, né? E numa situação, como você disse, que é do vigilante, que vai ser, numa situação como essa, uma pessoa sem amparo, porque o shopping, o restaurante não vai dar amparo, a empresa de segurança não vai dar amparo, e quem foi violentado vai querer processar quem violentou. Né? Nós, vigilantes, já sabemos perfeitamente como que funciona. Numa situação dessa ou qualquer outra, normalmente as empresas soltam uma nota falando que não tem responsabilidade, que foi uma decisão isolada, profissional, e a empresa de segurança também, por sua vez, tira um pouco te demite para poder falar que resolveu o problema. E aí o trabalhador, ele fica muitas vezes não, boa parte do tempo ele fica sozinho, e aí fica difícil. Eu vou fazer um intervalo, a gente faz um intervalo, e aí a gente faz uma retomada que, acho que o papo da conversa aqui está muito gostosa, e eu quero pegar mais um pouquinho aqui do seu conhecimento para poder socializar com os amigos. Combinado, então junto.